Na hora de construir suas modelagens, ligar um ponto ao outro nem sempre é tão fácil. Por isso que existem as réguas de modelagem para nos auxiliar. Eu já falei sobre réguas de modelagem, já disse para que elas servem, mas hoje o vídeo vai ser especial. Com ele você vai conseguir identificar para que serve cada detalhe na régua, como ela pode te auxiliar e colocar efetivamente em prática como funciona trabalhar com cada uma dessas réguas. Tem gente que olha uma régua dessa e fala assim: meu Deus, para que serve esses furos e essa curva? Como que eu aplico isso na minha modelagem? Será que realmente todas essas curvas têm aplicação para a modelagem? Pois é, o erro é que a gente fica tentando encontrar um local na modelagem para colocar cada furinho dessas réguas. Principalmente as réguas francesas, que são cheias de curvas e furos e formas e deixa algumas pessoas que estão iniciando a modelagem assim meio pinel, sabe? A verdade é o seguinte, as réguas francesas, elas têm de muitos tamanhos, de várias formas. E essa aqui, do nosso kit de modelagem, ela é a régua francesa de 22,5 centímetros. Ela é uma régua super legal que vai ajudar realmente você a fazer o contorno da cava. Mas se você for olhar aqui, existe esse arredondado, essa outra forma aqui no meio. E nem todas as formas das réguas francesas têm aplicação na modelagem. Porque as réguas francesas, elas também podem ser utilizadas para fazer cartas náuticas. Isso mesmo! Rota de navegação também pode ser desenhada com essas réguas francesas. Claro que hoje, na época mais digital do mundo, quase não é mais usada. Mas muitos desenhistas ainda usam réguas francesas, tá bom? Ela é como se fosse um coringa para modelagem, para o design, para todas as pessoas que gostam de desenhar, porque cada pedacinho pode se assemelhar ou não àquilo que você está desenhando. Então não se preocupem muito em colocar uma aplicação efetiva na modelagem para cada curva da régua. Quando você for fazer seu molde base e depois todos os seus outros moldes de modelos, de tamanhos diferentes, aí sim você vai olhando e vai conseguindo identificar como posicionar melhor as suas réguas na hora de construir as modelagens. E agora eu vou te auxiliar a alguns truques que dá para você desenvolver aí as suas modelagens utilizando essas 5 réguas. Então a primeira régua que a gente vai começar a trabalhar é o esquadro. O esquadro é uma das réguas mais importantes na modelagem, porque sempre que a gente pensar em construir um modelo, a gente tem que pensar na própria simetria do corpo. E quando a gente faz a modelagem para cortar no tecido depois, a gente tem que se orientar pelo fio do tecido para fazer o corte da roupa. Então é como se a gente tivesse essa linha aqui reta que eu já ensinei a fazer bases de modelagem, que é o meu boneco de modelagem. Então a gente calcula todas as alturas. E depois todos os contornos ou as medidas horizontais são sempre bilaterais. O que tem de um lado, tem do outro. Então o esquadro ele vai servir para a gente conseguir alinhar essas linhas. É basicamente isso. Então você vai sempre colocar essa parte do esquadro como se fosse na vertical da sua roupa e você vai encontrar a reta perpendicular que estará na horizontal. Quando a gente começa a fazer todos os traçados de um molde, a gente começa a fazer os traços de ombro a ombro, a gente começa a fazer os traços de marcação de entrecava, e aí é só você posicionar o esquadro na linha central. Sempre que a gente trabalhar um molde, ou a gente vai estar trabalhando com ele já dobrado, para depois formar os dois lados iguais, ou a gente vai estar trabalhando com uma linha inicial mesmo. Então eu vou colocar aqui como se fossem as minhas alturas, tá? Altura de entrecava, altura de busto,
Vou até colocar uma altura aqui de cintura. Lembrando que toda vez que você for fazer essa marcação de linhas horizontais, você precisa deixar o esquadro muito bem posicionado na linha vertical. Se você quiser comprovar tudo isso, é só você pegar uma fita métrica e colocar entre as linhas paralelas que foram formadas no início e no fim, e ver se elas têm a mesma distância. Claro que vai dar, porque um esquadro ele é feito justamente para que a gente consiga fazer essas linhas ficarem sempre paralelas, desde que você posicione o esquadro da maneira correta. Aí eu vou só fazer umas marcações aqui no meu boneco de modelagem, só para fazer um traçado mais ou menos. E aí eu vou usar o próprio esquadro para fazer o risco de ombro. Claro que tudo isso é medido, é colocado nas medidas corretas, como se a gente estivesse fazendo uma construção de modelagem mesmo, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui para que você consiga identificar como você vai usar o seu esquadro para posicionar melhor as suas curvas, por exemplo. Porque com o esquadro você conseguiria muito bem fazer curvas de decote. Depois que você pegou a medida do seu ombro, é só você posicionar o esquadro rente ao ombro. E aí eu vou fazer a marcação até de uma outra cor aqui para ficar mais fácil você identificar. Então você pode fazer um risco perpendicular ao ombro, que já está traçado. E aí, por exemplo, você pode ver onde você quer esse decote. Eu vou deixar um decote com essa distância mesmo. E aí, o que é que eu vou fazer? No final aqui desse decote, aonde eu quero que ele esteja, eu vou colocar o meu esquadro posicionado na linha central e vou fazer o meu risco paralelo aqui. Aí fica muito mais simples eu conseguir traçar, vou usar uma outra cor ainda, o arredondado do meu decote. Fica mais fácil da gente fazer assim. Inclusive, se você quiser fazer um decote mais próximo à linha de pescoço, você vai fazer a outra linha. Então, ele vai ficar aqui na linha central e ele também vai ficar aqui na linha de ombro. E aí eu venho e faço um leve arredondado aqui e eu consigo fazer um decote bem feito usando o próprio esquadro. Uma outra forma super legal de você usar o esquadro é para você encontrar ou um viés do tecido ou o pleno viés. É que é o seguinte, algumas vezes a gente precisa cortar aquelas tiras de viés do mesmo tecido. Para economizar, algumas pessoas não tiram essa tira no pleno viés. Tiram com o tecido um pouco enviesado, mas que dá para fazer a colocação. Mas alguns modelos precisam que seja colocado em pleno viés. E aí o que é isso? Com o esquadro, você vai conseguir identificar o seguinte, usando a beirada do tecido, vamos colocar que isso seja a orelha do tecido e aqui uma parte do meu tecido, para a gente fazer o alinhamento. Então, se eu quiser colocar só um viés mais ou menos, aquele viés bem fajuto, sabe? Você pode utilizar essa parte do esquadro de 60 graus. Você dá uma economizada de tecido. É que às vezes a gente acaba se perdendo um pouco na hora de comprar o tecido e aí precisa fazer um viés do mesmo tecido e nem sempre tem aquela quantidade que a gente precisa. Então isso é uma forma de você conseguir tirar um viés, que não é bem um viés, mas que você vai conseguir fazer um bom acabamento na sua peça de roupa. E aí, como esse esquadro aqui, ele tem um formato em 60 graus,
Esse risco aqui de 60 graus, ele seria mais ou menos um viés da sua peça de roupa, que fica mais fácil às vezes você encaixar nos restantes de tecido. Agora, se você quiser realmente tirar o pleno viés, você vai fazer a mesma coisa. Vai iniciar com este quadrante aqui de base e a parte da linha perpendicular. Isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Para fazer o pleno viés, eu preciso de um ângulo de 45 graus. Aí você pode marcar aqui nessa primeira linha de base 10 centímetros e nesta outra linha perpendicular, que também é a nossa base para encontrar o viés do tecido, 10 centímetros. Aí você vai ligar uma linha a outra. Vai ver a medida dessa linha. Aqui deu 15 centímetros. Então, com 7 centímetros e meio, eu tenho o meu ângulo de 45 graus. Aí eu posso só colocar a minha parte reta do esquadro, marcada nessa beiradinha aqui, e mais nessa parte que foi localizada e encontrada, aqui eu teria o meu pleno viés a 45 graus, que é exatamente a metade desse ângulo de 90 graus. Então, você consegue perceber que às vezes é importante que você consiga identificar isso, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 45 graus? Assim, vai ficar mais fácil você conseguir tirar os seus viés para fazer um bom acabamento na sua peça de roupa. Voltando para esse outro rabisco aqui, a gente vai usar essa régua francesa. Eu digo que ela é o mínimo necessário para que você consiga fazer uma boa cava na sua peça de roupa. Normalmente, quando a gente faz uma modelagem, a gente marca já o início de ombro e onde é o final dessa cava. E aí é só você posicionar a régua nos pontos estratégicos e fazer o desenho da cava. Existem várias formas de você traçar essa cava. Inclusive, você pode ir medindo todos os pontos horizontais que você quiser e fazer o traçado à mão mesmo. Mas é que uma cava traçada com uma régua francesa, ela fica muito mais bonitinha, né? Fica mais bem desenhada. E aí, lembrando que a cava das costas, ela sempre é um pouquinho maior do que essa cava da frente, que a gente aprofunda um pouco mais. E ela também tem que iniciar aqui no final e terminar no ombro. É só você posicionar de uma outra forma a régua francesa que você vai obter também a cava das costas. Toda vez que você tira a medida do entrecava frente e o entrecava costas, normalmente o entrecava da frente ele é menor do que o entrecava das costas. E algumas pessoas não são iguais. Aí tudo bem, você pode fazer a mesma marcação. Mas uma peça de roupa bem cortada, bem modelada, ela sempre tem a cava das costas um pouco mais reta, não aprofundando tanto, principalmente essa parte inicial aqui. Porque na parte da frente a gente tem essa curvatura que ela precisa ser respeitada. E na parte das costas é o contrário. Ela não tem essa curva que entra, e sim, ela tem essa curva que sai para fora, sabe? Algumas meninas gostam muito de fazer bordados em moletom, em camisetas, e fica super legal. Principalmente aqueles bordados todos arredondados. E essa reguinha aqui, ela dá um charme na hora de construir esses bordados, porque você pode posicioná-las de um lado ao outro e criar figuras simétricas ou assimétricas. Bem, chegou a hora da curva de costura.
E com certeza ela é uma das réguas que mais confundem a cabeça da galera na hora de fazer as modelagens. Principalmente porque ela tem muitos arredondados e ela tem muitas possibilidades de desenho aqui nela. E desenhos reais de modelagem, não só para aquelas outras funções que a gente já tinha falado antes. Eu vou fazer um traçado inicial aqui, como aquele outro traçado que a gente fez, só para iniciar o traçado de um molde. Então, eu vou riscar a parte de ombro a ombro, vou riscar aqui um entrecavas, vou riscar também a altura do busto e a cintura. E aí eu só vou identificar aqui alguns pontos que são importantes. E aí vamos lá, vamos supor que eu esteja fazendo uma peça de modelagem bem acinturada. E essa régua, ela tem um acinturado aqui que você pode utilizar, tá vendo? Ele fica bem acinturadinho. A única coisa é que nesses riscos que você faz, nem sempre ele é de forma contínua. Você utiliza o risco exatamente do jeito que ele é. Então aqui eu acinturei, mas eu posso depois virar a régua e fazer essa outra parte um pouco menos acinturada, já fazendo o contorno de um corpo mesmo. E esse risco ele pode ser prolongado para um vestido mais longo que dê todo o contorno do corpo. É só você posicionando a régua de um lado e de outro e ir verificando. O importante é que a régua passe nas marcações que você faz, que são as medidas do corpo. Por isso que é legal você fazer todas as partes de medida muito bem feitas e depois colocar todos os pontinhos ali no local certo para você ir posicionando a régua da forma que ficar melhor e que ela corresponda efetivamente à base do seu corpo. Uma vez eu já falei que pessoas que têm um pouco mais de busto, uma das formas de você conseguir também ter um pouco mais de tecido para acomodar melhor esse busto é fazer um leve, muito leve, hein, arredondado na parte da frente da sua modelagem. E aí, olha, eu coloquei a régua de um lado e depois do outro para fazer a parte mais arredondada na parte de baixo. E aqui eu também posicionei de uma forma que ela ficasse um pouco mais arredondada na lateral do busto. Mas você não precisa fazer sempre esse arredondado, só se você achar necessário e não quiser ficar fazendo muitas pences. Se eu posicionar a régua assim, em pezinha, olhando lá para cima, lá no meu molde, eu consigo fazer um belo de um desenho de decote. A única coisa que você vai ter que prestar atenção é que, quando você fizer essa parte do decote, a parte central, pelo menos 2 centímetros, ele tem que estar reto. Então, você volta com um esquadro e coloca aqui para ter certeza, olha, 1,5 centímetros, acho que é o suficiente para esse decote ficar reto. Porque se você não deixar a pontinha do decote reto, ou da frente ou das costas, é perigoso o seu decote ficar ou pontudo assim ou em formato de coração. Se você quiser um decote perfeito, é só você fazer esse primeiro traçado entre 1 centímetro e 2 centímetros, completamente no ângulo reto, e depois colocar a sua régua de costura assim, fazendo o traçado perfeito do decote. Agora, se você quiser fazer o decote das costas, aí é assim, ó, com a sua régua deitadinha. Ele vai posicionar melhor e fazer um decote mais condizente com o decote realmente das costas. Aí basta você colocar sua régua assim para fora do seu molde e riscar aqui. Depois você só confere também se esse pedacinho que você traçou, ele está retinho. Você pode fazer essa primeira marcação também e depois vir com a sua régua e fazer o risco do decote. Se
Se você começar a observar as suas bases de modelagem junto com os seus moldes, você vai começar a perceber onde são as curvas para fora, onde são as curvas para dentro, os locais que tem uma curva mais profunda e os locais onde tem uma curva mais leve. E aí fica mais fácil você identificar, olhando para a régua, como é que ela pode te ajudar. Então, naquela parte da cava, na parte da frente, você vai saber que você vai dar uma leve inclinada, porque essa parte ela é um pouco mais funda. Observa no seu próprio corpo, você vai conseguir começar a identificar. E aí você faz esse primeiro traçado aqui, mais para dentro. E depois você pode jogar a sua régua mais reta. Você não precisa fazer um traço único e exclusivo com a régua. A sua cava, por exemplo, ela não precisa ser exatamente isso. Você vai posicionando de acordo com as medidas que você coloca. Dependendo do local que você coloca a sua régua, às vezes acaba coincidindo com o local onde você quer que seja traçado realmente. Aí fica mais fácil ainda, né? Para fazer a parte da cava traseira, você não pode esquecer daquele detalhezinho que a gente já falou, quando eu estava utilizando a régua francesa. Utilizando essa curva de costura, você também vai ter a mesma percepção. Você precisa fazer um pedaço um pouco mais para fora, e aí a gente usa a régua para fora mesmo. Olha só, quando a gente faz a parte da frente, lembra assim, a gente vai trabalhar com essa régua sempre em pezinha, tanto para fazer a cava como para fazer o decote. E depois, na hora de fazer a construção da cava das costas e do decote das costas, a gente vai usar a régua deitadinha. Então, eu vou posicionar a régua um pouco mais deitada aqui, para eu fazer o início do meu traçado das costas, e aí depois eu posiciono aqui aonde ela dá um encaixe perfeito e coloco aqui até a parte de onde tem o ombro da parte das costas. Então dá para você identificar como a curvatura ela é diferente da parte da frente e como a curvatura das costas também é um pouco maior. Lembre-se, a sua régua ela não é um ponto fixo. Você pode ir movimentando e colocando a sua régua nos pontos necessários para que a sua construção de modelagem fique correta. E aí você só vai posicionando e vai usando a sua régua para realmente o seu traçado ficar mais firme. Ela vai te ajudar. Então não se atrapalhe na hora de usar, entendeu? Se você conseguir identificar todas essas questõezinhas, eu tenho certeza que em breve você vai conseguir fazer ótimos moldes usando suas réguas de modelagem. Um truque que eu vou te dar agora. Toda vez que eu faço um molde de uma gola de camisa, por exemplo, meu molde tem toda uma curvatura legal para poder fazer um encaixe. Então eu faço uma reta aqui para iniciar o meu traçado de pé de gola. Identifico qual é a metade da minha gola, né? O local aonde une o ombro. E aí, esse meu pedaço aqui, ele é um pouco mais para cima. E essa outra metade, ela é um pouco mais para baixo. Eu já ensinei a fazer a parte do pé de gola no canal, tá? Então, você vai conseguir identificar muito bem tudo isso se você assistir o vídeo. Mas estou mais te exemplificando para que você possa saber como usar a régua de modelagem. Depois, eu posso simplesmente colocar a minha régua aqui. Olha só que legal. Depois eu vou tirar esse biquinho aqui porque eu não gosto de gola pontuda. E olha que biquinho bonito de pé de gola.
Aí, claro, eu faço a marcação aqui dessa distância e venho aqui para fazer a finalização e deixo tudo igual, tudo bem medidinho, tá ok? Então, olha só, é só você começar a olhar e ver outras possibilidades que você pode utilizar os desenhos da régua ao seu favor. E se ela não tiver de acordo com aquilo que você quer fazer, você pode fazer os ajustes que você achar necessário. E quando você vai fazer um arredondado, você fica quase louca, não é isso? Olha só, se você utilizar essa régua, ela tem um furo aqui. Você pode colocar um lápis aqui para segurar e aí você pode usar essa parte aqui para fazer traçados arredondados. Depois fica mais simples você ampliar, deixar mais longo ou mais curto. Você pode usar esse pedaço aqui também. E se você quiser, pode usar esse outro pedaço também. Mas esse é um truque bem legal, principalmente quando a gente vai fazer aqueles cortes no godê. Aí você pode fazer o primeiro traçado na altura que você quiser. E depois você vai colocando a régua para aumentar o traçado. Se você quiser fazer aqueles babados também para saia ou para blusa, você pode utilizar essa marcação aqui. Entre esse ponto e esse ponto, essa régua ela tem exatamente 18 centímetros. E 18 centímetros é um tamanho bem legal para babados de saia, principalmente. Então é só você colocar, fazer o contorno tanto do lado mais alto como do lado mais baixo e já ficar com o seu babado todo no godê incrivelmente traçado numa rapidez assim. E agora chegou a hora da nossa régua de alfaiate. Aqui eu tenho duas versões, uma maior e uma outra menor. Algumas pessoas gostam de fazer miniatura primeiro para ver se aquilo que ela pensou vai realmente dar certo, assim não tem perigo de ficar gastando tanto tecido, não é mesmo? E aí a régua de alfaiate maior para realmente fazer os outros traçados. A régua de alfaiate vai ter o mesmo princípio da régua que a gente estava falando de costura, da régua francesa. Você não vai utilizá-la sempre com o risco exatamente dessa forma. Essa parte aqui maior, eu gosto de fazer os traçados, principalmente de gancho traseiro, porque ele é um pouco mais fundo. E aí, é claro que você também precisa deixar aquela parte reta, toda a parte que você vai com curva do início do molde para o meio do molde, precisa respeitar a parte onde ela é reta. No decote a gente falou que fica no ângulo reto aí pelo menos de 1 a 2 centímetros. Já numa calça, por exemplo, na parte do traseiro, ela precisa ter pelo menos uns 3 centímetros no ângulo reto. E aí sim iniciar a parte de arredondado do gancho. Essa régua ela é legal porque ela consegue ter um formato de gancho bacana, tanto para a parte das costas como para a parte da frente. E aí para a parte da frente eu gosto de utilizar esse outro pedaço aqui, que é o pedacinho de dentro, o interno da régua. Você consegue identificar que eu não vou colocar a régua do começo até o fim. Eu não vou fazer esse risco completo aqui para ser o gancho da frente. Eu vou posicionar a régua no local correto, onde realmente ficaria bom o gancho. Eu viro para um lado, viro para o outro, faço as medições e vejo aonde ela ficaria melhor. Se eu achar que é assim, de acordo com as medidas, eu faço o meu risco e depois ou eu aprofundo um pouco mais, ou eu deixo ela mais reta, vai de acordo com a modelagem que você quer fazer também. Mas com esse quadro também é possível fazer esses ganchos. O gancho do traseiro, por exemplo, você vai ter que fazer o traçado reto e depois
o outro traçado na perpendicular e aí você vai fazer a parte arredondada, ou a mão, ou vai colocar tanto a régua de alfaiate, como a régua francesa, como a curva de costura, aquela régua que você achar que fique mais legal. E depois, claro, você vai invadir um pouco mais aqui, porque o traçado de gancho da parte do traseiro das costas, ela é um pouco mais para dentro. E para fazer o gancho da frente é a mesma coisa, você vai utilizar ou a régua de alfaiate ou fazer esse traçado com o esquadro. Como essa régua de alfaiate, ela também é bem maior, ela é mais longa, ela é ideal para você conseguir fazer as laterais de saia, laterais de vestido, porque aí você fica com o traçado mais reto e mais contínuo. E com essa parte aqui de cima da sua régua, eu já fiz até um vídeo mostrando como que eu fiz umas nesgas numa saia. Você pode utilizar essa parte aqui como base para você fazer umas nesgas. Então, se eu tiver aqui uma parte reta do meu molde e eu precisar colocar uma nesga, eu posso fazer a parte da nesga, um risco de nesga aqui. Posso aproveitar essa régua para construir o que eu quiser, porque como eu falei, nenhuma parte dela é exatamente a parte de um corpo ou de uma modelagem. Então é só você aproveitar alguns desenhos e depois fazer a continuidade com outra régua ou outro equipamento de modelagem que você tenha aí. Eu espero que eu tenha te ajudado a identificar que uma régua de modelagem, ela tem que ser um facilitador para a sua modelagem. Ela tem que contribuir para o seu traçado. E que ela também não é um objeto estático, onde ela represente totalmente o início e o fim de uma parte do seu corpo dentro da modelagem. Você põe a régua para lá, põe a régua para cá e vai obtendo resultados diferentes. Observe e veja como é mais fácil você fazer todos os seus traçados. E se tiver alguma dúvida, manda aqui para mim. Eu espero que te ajude bastante aí para você construir muitas modelagens e fazer muitas roupas legais para você.